Oi, gente, tudo bom? Esse aqui vai ser o primeiro vídeo, né, resolvendo esses probleminhas da nossa primeira lista. E aí a minha ideia é tentar, como eu comentei com vocês já, né, tentar gravar um vídeo desse para cada uma das listas, porque aí vocês conseguem assistir mais de uma vez a solução dos probleminha. A gente não fica restrito a eu conseguir resolver todos eles, né, passo a passo na sala de aula. Então eu vou tentar sempre fazer cada um deles aqui em detalhe. E aí, caso você esteja com dúvida, né, sempre pode perguntar para mim mesmo nos horários de aula, mas fica o vídeo aí como um extra, né, para a gente também não acabar perdendo muito tempo durante a aula resolvendo uma dúvida ou outra que poderia ser tirada assim, né, vendo uma solução em detalhe. Mas, como é minha primeira vez gravando esse tipo de aula assim, o que eu vou fazer? Eu vou usar sempre o PDF como base aqui, né? O PDF que vocês receberam é a folhinha que vocês receberam em sala de aula. E aí, nesse caso, eu vou passando por cada um dos exercícios. Vou tentar, né, no YouTube, vou tentar colocar lá marcado, né? Tem como marcar na linha do tempo lá do vídeo cada exercício separado. Então, vou tentar deixar ele separadinho de maneira que fica mais fácil, né, para vocês transitarem de um para o outro ali. Tô vendo que minha câmera tá dando uma travada aqui, mas não é nada absurdo não. Então vamos lá. Primeiro exercício aqui, a gente fez ele inteiro na sala de aula, então eu vou me dar ao luxo aqui de pular ele, né? Então vou pular esse aqui, já que a gente resolveu ele bonitinho na sala de aula. Esse segundo a gente tinha começado a resolver ele, mas então vou entrar em mais detalhes aqui sobre ele, beleza? Então, essa é a atividade 2 aqui. Eu vou colocá-la na tela separada. Vou marcá-la aqui, colocar no meu arquivo. Então, essa aqui é a nossa segunda atividade. Vou deixá-la na tela aqui, tirar minha câmera, né, para todo mundo conseguir ler. E aí, quem não tiver tentado fazer essa segunda atividade, pode, né, dar uma pausinha aí, tentar resolver. E aí eu vou resolver junto com vocês aqui. Então, vamos ler junto aqui, né? Atividade 2, um elevador de 1.000 kg sobe uma altura de 60 metros em meio minuto. Aí ele dá um dado aqui da aceleração da gravidade e faz duas perguntas, né? A primeira pergunta é qual que é a velocidade desse elevador. Então, deixa eu descer um pouquinho. O que a gente tem que pensar aqui? É um elevador. Tem muito tempo que eu não escrevo, né, digitalmente assim, então talvez a minha letra fique meio feia nessas nossas primeiras aulas, mas assim que eu pegar o jeito de novo, aí fica tranquilo. Então vou desenhar aqui o chão, certo? A gente vai ter o chão aqui. Então tem um certo chão. Aí no exercício é comentado que tem um elevador, então vou desenhar ele como se fosse um bloquinho assim. E esse elevador ele sobe uma altura determinada aqui, beleza? Então o que a gente tem que pensar nesse probleminha, né, para responder a primeira pergunta, qual que é a velocidade? Então ele fala que o elevador sobe uma altura de 60 metros, então está aqui 60 metros, né, 60 m, em um tempo de meio minuto. Então bem tranquilo, a gente sabe então que o deslocamento desse elevador na vertical aqui é de 60 metros em um tempo, então ele faz esse deslocamento em um tempo de 30 segundos, certo? 30 segundos, meio minuto. Para a gente não se confundir aqui, né, eu costumo não escrever o S dessa maneira aqui, né? Costumo escrever o S minúsculo, cursivo, para diferenciar o S do 5, né? Porque o meu número 5 é muito parecido. Ó, esse é o meu número 5, essa é a minha letra S. Às vezes pode confundir aqui, então eu uso o S minúsculo cursivo ali. Mas o que a gente tem que pensar aqui? A gente tem que pensar na ideia do conceito de velocidade.
Velocidade significa se deslocar. Então, vou escrever aqui por extenso, depois a gente escreve uma equação. Então, significa se deslocar ao longo. Então, ao longo eu vou representar como uma barra da fração. Se deslocar ao longo do tempo. Então, para uma certa quantidade de distância que você caminhar, que você se mover ao longo de um certo tempo, você consegue obter uma velocidade. Então, a velocidade vai ser igual a distância sobre tempo. Beleza? Então, esse é um conceito que a gente já é meio que familiarizado assim, né, do dia a dia. Então, a gente tem velocidade ali no velocímetro do carro, por exemplo, que está em quilômetros por hora. A gente tem diversas velocidades diferentes, né? A gente tem, sei lá, velocidade de crescimento do cabelo, que está em centímetros por dia, algo do tipo. Então, toda velocidade vai sempre ser uma distância e um certo tempo ali relacionados, beleza? Nesse caso, a nossa distância está em metros e nosso tempo está em segundos. Então, eu vou vir aqui e vou falar o seguinte. A nossa velocidade vai ser igual a 60 metros dividido por 30 segundos, beleza? Então, 60 dividido por 30 dá para simplificar, né? Essa fração aqui dá para fazer de cabeça, tranquilo. Então, vai dar 2. E metros dividido por segundo é a nossa unidade aqui, metros por segundo, beleza? Ou seja, a nossa velocidade ficou sendo velocidade igual a 2 metros por segundo. Show de bola. Terminamos então essa letra A desse probleminha aqui. Então, qual que é a velocidade do elevador? A velocidade do elevador foi de 2 metros por segundo. Professor, como é que eu escreveria isso na resposta, né? Você pode vir aqui na frente, colocar V de velocidade é igual a 2 metros. 2 metros por segundo. Show de bola? Ou então, igual eu fiz aqui, desenvolvi o raciocínio aqui embaixo da questão, então eu poderia vir aqui no cantinho, botar letra A, essa coisa toda que eu desenvolvi aqui. Show de bola? Tá bom. Então foi a letra A aqui. A gente pode ir para a letra B. O que é a nossa letra B? Vamos voltar lá na questão para a gente dar uma olhada. Aí ele fala qual que é a potência média desenvolvida pelos motores do elevador. Aí aqui nesse caso a gente tem que se lembrar o que é a potência, né? Então a gente falou sobre isso na sala de aula, mas vou lembrar vocês brevemente aqui, né? Sem entrar em detalhes demais. Lembrando que qualquer dúvida pode me perguntar, tanto aqui no vídeo mesmo quanto na sala, e a gente resolve esse problema. Mas a potência ela vai sempre ser uma certa quantidade de energia. Então, energia que foi consumida num certo tempo. Foi produzida num certo tempo. Então, a potência ela tem essa ideia do tanto de energia que um certo sistema físico ou gastou ou gerou de energia, certo? Então, a energia por tempo é essa ideia da potência. Então, o que a gente teria que fazer aqui? A gente teria que saber quanta energia esse elevador utilizou, né, para se deslocar esses 60 metros, e a gente já sabe com quanto tempo que ele fez isso, né? Foi em 30 segundos. Então vamos lá, vamos primeiro ir para a parte da energia. Energia, lembrando, a gente costuma usar a letra E, né? E maiúscula para energia, e para o tempo a gente costuma usar a letra T minúscula. Então ficaria sendo, né, a nossa equação, a ideia que a gente precisaria lembrar aqui é essa. P é igual a E dividido por T. A potência é a energia dividida pelo tempo. Beleza? Então é essa equaçãozinha que a gente vai utilizar. Então eu vou vir aqui para baixo e a gente vai fazer o cálculo dessa energia. Beleza? E aí, como que a gente faz o cálculo dessa energia nesse caso? Então, olhando de novo para a nossa figura aqui, né? Então, a gente tem um elevador lá embaixo, e aí depois de um certo tempo ele se desloca 60 metros para cima aqui, beleza? Então, qual que é a potência que foi desenvolvida por esse elevador ali? A gente sabe, né,
pela ideia lá da equivalência de trabalho e energia, que a ideia do trabalho é ele ser justamente a quantidade de energia que o nosso sistema teve modificada ali. E a gente discutiu que quando a gente pega um objeto, deixa eu mudar a câmera aqui, quando a gente pega um certo objeto, então meu óculos, por exemplo, ou essa caneta, e eu mudo a altura dela, então eu elevo a uma certa altura, o que eu estou fazendo é um trabalho físico, um trabalho em relação ao peso. Então o peso desse objeto está puxando ele para baixo, eu vou utilizar da minha força para modificar a energia potencial gravitacional desse objeto. Então elevar esse objeto. Então qual que é a ideia aqui, né? Então voltando aqui para a tela. A ideia é que a quantidade de energia que foi modificada nesse objeto, no caso, nada mais é do que uma energia potencial, certo? Então, qual que é a expressão matemática que a gente utiliza para expressar essa energia potencial? É aquele M vezes G vezes H, certo? Ah, mas eu não lembro de onde que vem essa ideia. Não precisa assustar também. Lembra aqui, ó, que M vezes G é o peso. Então, a letrinha P, ou vou usar F, é a força peso. E H é a distância, o deslocamento desse objeto. Então, nada mais do que essa expressão aqui está dizendo é que o trabalho da força peso é igual à energia potencial gravitacional. Então, só esse comentário, né, que a gente fez em sala também, mas estou repetindo aqui. Então, mgh tem a ver com esse trabalho do peso, que é a própria energia potencial gravitacional. Só para a gente se lembrar que a potencial gravitacional, vou escrever aqui, ó, como subíndice da letra E, da energia, vou escrever PG, energia potencial gravitacional, beleza? E aí, para não ficar muito feio aqui, vou passar esse sinalzinho de igual um pouco para o lado. Beleza. Então, energia potencial gravitacional é mgh. Nesse caso, vamos lá. Primeira informação que o exercício dá para a gente é a massa. Vou voltar ali no exercício para a gente ver. Ó. Um elevador de 1.000 kg. Então, o que eu vou inserir aqui no lugar da massa é justamente esses 1.000 kg. Vezes a aceleração da gravidade. Vou subir ali para a gente olhar, né? O problema fornece para a gente esse valor. Ó. Dado G é igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Então, a aceleração da gravidade é o 10 ali. Vou colocar ele aqui também. 10 metros por segundo ao quadrado, vezes a altura, que no caso foi 60 metros. Beleza? Então, é essa multiplicaçãozinha que a gente vai ter que resolver aqui. Então, vai ser 1.000 vezes 10 vezes 60, certo? Vou colocar um igual aqui embaixo. Então, a nossa energia potencial gravitacional é 1.000 vezes 10 vezes 60. 1.000 vezes 10 vai dar 10.000. 10.000 vezes 60 vai dar 600 mil. Beleza? E as unidades, agora a gente também pode agrupar elas, né? Vou agrupar, ó, quilograma vezes metro por segundo. Vou colocar tudo aqui e depois a gente vai ajustando, né? Quilograma vezes metro por segundo ao quadrado vezes o metro lá do 60 metros, né? Então, aqui que a gente já percebe que desse produto aqui, ó, de M com M, de metro com metro, vai surgir aqui 1 metro ao quadrado, certo? E essa coiseira toda feia aqui, essa unidade estranha, quilograma, metro por segundo, tudo ao quadrado. Então, quilograma, metro quadrado por segundo ao quadrado. Isso aqui, essa coisa toda que, como a gente discutiu já um pouquinho sobre isso em sala de aula, é o que a gente chama de joule, certo? Então, 600 mil joules, beleza? Então, a energia potencial gravitacional é de 600 mil joules. E a gente usa a letra J maiúscula, né, para abreviar o joule aqui.
E aí, para nossa resposta não ficar com esse número gigante aqui, cheio de zeros, o que a gente faz? A gente usa a notação científica, né? Então, lembrando aqui, então, 600 mil, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5 zeros, beleza? Ou seja, na notação científica, na representação, né, em notação científica, esse número aqui vai ficar 6 vezes 10 elevado à quinta potência, beleza? Porque são 5 zeros ali. É aquela ideia de andar com a vírgula para um lado ou para o outro ali, beleza? 6 vezes 10 a 5 joules. Essa é a quantidade de energia que o elevador ganhou quando ele saiu lá do chão e subiu os 60 metros, beleza? Então, essa aqui é a nossa, então vou botar aqui igual, é a nossa energia potencial gravitacional, beleza? Mas não é a energia potencial gravitacional que a gente quer calcular aqui, é a potência. Então a gente vai ter que pegar essa energia e dividir pelo tempo gasto nesse trajeto, né? Vou fazer isso aqui na próxima página, para a gente não misturar as coisas aqui, né? Então, já que eu quero descobrir uma potência, então a potência, ela vai ser o quê? Vai ser aquela quantidade de energia, 6 vezes 10 elevado a 5 joules, dividido aqui por 30 segundos, beleza? Então, 6 vezes 10 a 5 dividido por 30. Vou fazer uma coisa aqui que não é necessária, né? Dá para fazer essa continha direto, mas eu vou fazer para a gente perceber que dá sempre para manipular essas quantidades com potências de 10. Então, o que eu vou fazer? Eu vou transformar o 30 que está embaixo também em uma potência de 10, certo? Então, em cima aqui, vou copiar igual, 6 vezes 10 a 5 joules. E embaixo aqui o 30, eu vou escrever ele como 3 vezes 10. Nada demais aqui, né? 3 vezes 10 segundos. E lembrando, né? Qualquer número aqui é como se ele tivesse um expoente 1. Então, é 10 a 1. Certo? 10 a primeira potência. Então, 3 vezes 10 é 30. Eu só reescrevi ali na forma de potência de 10. E agora que a gente tem uma razão, né, uma divisão entre duas potências de 10, a gente lembra daquela regrinha, né? Então, a gente divide os números que estão na frente das potências e subtrai os expoentes das potências. Então, aqui a gente teria 6 dividido por 3 vezes, aí a gente tem 10 a 5 dividido por 10 a 1. E as unidades são o quê? Joules dividido por segundo. 6 dividido por 3 vai dar 2. 10 a 5 dividido por 10 a 1 vai dar 10 a 4. Beleza? Como que a gente chega nesse resultado 10 a 4 aqui? Bom, vou fazer aqui no cantinho. 10 elevado a 5 dividido por 10 elevado a 1. A gente subtrai os expoentes. Então, o resultado vai ser 10 elevado a 5 menos 1. 5 menos 1 dá 4. Então, isso aqui é 10 elevado a 4. Beleza? Então, é daí que sai esse 10 elevado a 4 aqui. E, por fim, a unidade que está aqui na frente, né? Joule dividido por segundo, a gente já discutiu isso mais em detalhe, é o que a gente chama de watt. Então, aqui seria 2 vezes 10 a 4 watts, né? De potência. Então, a nossa potência final, vou escrever o igual do lado direito, igual a P. Então, 2 vezes 10 a 4 watts seria a potência desse nosso elevador. Aí eu volto lá na questão. Aqui na frente, ó, onde ele fala, qual que é a potência média? Eu vou escrever aqui na frente. A potência média, P, é igual, qual que é o valor mesmo? 2 vezes 10 a 4. Então, é igual a 2 vezes 10 elevado a 4 aqui, watts. Beleza? Então, show de bola. Resolvemos aí nossa atividade de número 2. Então, se não me engano, essa é a única outra atividade que ela é aberta, né? Que ela não tem alternativas. Então, a gente coloca a resposta final aqui na frente. Mas as outras todas são de múltipla escolha. Beleza? Bom, sendo assim, a gente consegue ir para a nossa atividade 3 aqui. Então, vou tirar minha câmera da frente. Quem não tentou fazer ainda, pode dar uma pausa aí, ler a questão, tenta resolver
e aí a gente segue com a solução. Então, vou ler junto com vocês aqui, como de costume. Então, essa aqui é uma atividade lá da PUC, certo? Então, ela está dizendo o seguinte: considere um corpo sendo arrastado com uma velocidade constante sobre uma superfície horizontal onde o atrito não é desprezível. Então, ele está dizendo aqui, ó, que o atrito ele não é desprezível. Então, em muitos probleminhas desses, a gente considera que não tem atrito. Vamos fingir que o atrito não existe. Mas nesse caso aqui ele está dizendo não é desprezível. Então a gente tem que considerar a presença, a existência do atrito ali. Show de bola? Aí ele faz algumas afirmações aqui, né? 3 afirmações, e a gente tem que julgar elas como corretas ou não. Então, primeiro aqui, ó, ele fala: o trabalho da força de atrito é nulo. Certo? Vamos avaliar isso. Vamos pensar no que está rolando e o que tem que ser o valor, né? Ou a ideia do trabalho do atrito aqui. Então, existe um objeto e ele está sendo deslocado uma certa distância aqui, certo? Na horizontal. Então, é isso que ele está descrevendo para a gente aqui, com uma velocidade constante. Quero que vocês pensem o seguinte: existe um chão aqui, um chão embaixo desse objeto. E quando você arrasta um objeto sobre uma superfície, aparece ali uma força que a gente chama de atrito. Beleza? Ou seja, o tempo todo, ao longo desse deslocamento do nosso objeto aqui, ó, existe uma região, uma área de contato entre o objeto e o chão. Por conta dessa área de contato, e existe uma maneira meio pictórica, né? Uma ideia assim, que a gente pode utilizar, é que se eu desse um zoom ali naquela região, eu veria algo assim. Eu veria uma superfície do bloquinho, que por mais lisinho que ele seja, vai ter imperfeições ali naquela superfície. E eu veria aqui, ó, a superfície do chão, que também tem algumas imperfeições. Então, uma das maneiras de a gente pensar no atrito é dessa interação entre as imperfeições do nosso objeto deslocado e do chão sobre o qual ele está se movendo, certo? E a gente imagina que, por conta de existirem muitas imperfeições no objeto e no chão, vai existir uma dificuldade de mover esse objeto ali por cima. É dessa ideia, dessa noção base, que surge o atrito. Então, se eu tentar deslocar esse objeto para a direita, por exemplo, se ele tiver uma velocidade para a direita, meio que essa interação dele com o chão vai produzir na superfície aqui do objeto forças para a esquerda, certo? A minha dificuldade de mobilizar esse objeto vai estar apontando para a esquerda. E aí disso surge uma força, vou escrevê-la aqui como FA, uma força de atrito. Justo? Então há uma força atuando no nosso objeto ao longo de uma certa distância. Quando a gente fala isso dessa maneira, a primeira coisa que deve vir na nossa cabeça é que então existe um trabalho desse atrito. Vou chamar ele de WA. O trabalho desse atrito, então, vai ser igual à própria força de atrito vezes esse deslocamento. Beleza? Ou seja, o que eu estou querendo dizer aqui? Estou querendo dizer que se há uma força de atrito atuando num certo objeto ao longo de uma certa distância, necessariamente esse atrito vai estar realizando um trabalho sobre o objeto, certo? Ou seja, uma outra maneira de colocar, o atrito ele dificulta o movimento desse objeto, ele rouba a energia de movimento desse objeto, justo? Então na hora que a gente volta ali, relê, né, essa primeira afirmativa, fala: o trabalho da força de atrito é nulo. Então ele está dizendo aqui que é nulo. Não, na verdade ele não é nulo. Ele tem um certo valor. Nesse problema a gente consegue calcular. Não consegue calcular explicitamente, mas a gente sabe, né, que esse atrito não vai ser nulo, certo? Então essa primeira afirmativa aqui, ó, ela está incorreta. Vou escrever aqui na frente. Então ele é nulo? Não, ele não é nulo. Incorreta. Beleza. Vou marcá-la aqui, ó, com um tracinho. Então marquei ela com um tracinho, quer dizer que ela está incorreta. Segundo trabalho aqui importante da gente pensar. Então o trabalho da força-peso é nulo.
Então ele está afirmando isso para a gente. Vamos tentar avaliar. Então, vou escrever o número 1 aqui, né? Que isso aqui foi o nosso pensamento sobre o número 1. Agora o número 2. Então, vamos lá. Tem duas maneiras de a gente tentar resolver esse problema aqui. Uma que é um pouquinho mais matemática, vou fazer ela primeiro, e uma que é um pouco mais seguindo a nossa intuição física. Então, vamos começar pela matemática. A equação geral lá do trabalho é essa aqui, ó. Trabalho é igual a força vezes deslocamento vezes uma função trigonométrica aqui, certo? Qual função trigonométrica que era? Era o cosseno. Cosseno de um certo ângulo θ. Certo? E aí, por que é legal a gente partir, né, dessa primeira solução mais matemática? É que a gente pode pensar o seguinte. Se a gente tem, então, um objeto. Esse objeto ele está se deslocando. Então, eu vou desenhar um vetorzinho, uma setinha aqui, né? Deslocando, desenho. Então, ele está se deslocando numa certa direção. E existe sobre ele atuando uma força, que é o peso. E esse peso, ele atua aqui, ó, sempre apontando para baixo. Então, a força-peso aponta para baixo. O deslocamento desse objeto, já que é na horizontal, eu escolhi como apontando para a direita. Poderia ter desenhado ali apontando para a esquerda também. Não teria nenhum problema quanto a isso. Mas aí, o que é interessante a gente perceber aqui? Ó, que o ângulo entre a horizontal e a vertical é um ângulo reto. É um ângulo de 90 graus. Beleza? Ou seja, agora vamos olhar novamente para a nossa equaçãozinha ali. Ó. Então, o trabalho é igual a força. Qual que é a força nesse caso? É a força-peso. Já que a gente está calculando o trabalho da força-peso. Qual que é o deslocamento? É o valor do deslocamento ali. Até aqui nada demais. E qual que é o ângulo entre eles? Então, eu vou escrever cosseno de um ângulo. Que ângulo que tem entre eles? 90 graus. Beleza? Então, é P vezes D vezes o cosseno de 90 graus. Cosseno de 90 graus aqui vale zero. Então, a gente teria P vezes D vezes zero. Ou seja, o trabalho da força-peso vai sim ser zero. Por quê? Mesmo que o produto P vezes D não seja igual a zero, esse produto está multiplicado por zero. Então, a gente sabe que uma coisa qualquer multiplicada por zero vai dar zero. Então, o trabalho da força-peso é, de fato, zero aqui. De modo que a afirmativa 2 aqui está correta. Vou circular ela, então. Né? Vou circular ela. A primeira está incorreta. A 2 está correta. E a afirmativa 3 aqui. Ó. A força que arrasta o corpo é nula. Então, vamos pensar como que a gente pode imaginar aqui para poder responder essa terceira afirmativa. Então, essa terceira afirmativa, vamos reler o enunciado, né, para ver se a gente lembra de alguma ideia aqui que ele comentou. Então, considere um corpo que está sendo arrastado, olha só isso aqui, com velocidade constante, certo? Com velocidade constante. Se ele tem uma velocidade constante, significa o quê? Significa que a força que está atuando sobre ele é nula. A força resultante atuando sobre ele é nula. A velocidade dele não muda, certo? Vamos lá. Então, deixa eu escrever aqui 3. Então, a gente tem o nosso objeto. Vou desenhar ele agora como sendo uma bolinha. Então, as representações aqui vão mudando, mas é para a gente lembrar que a gente pode sempre representar de várias maneiras, né? Então, eu tenho um objeto com uma certa velocidade aqui, né? Então, esse objeto está se movendo com uma certa velocidade constante. O que significa isso? Então, se a gente fosse desenhar um diagrama de forças sobre esse objeto, então eu pegaria as forças que estão apontando para a direita e as forças que estão apontando para a esquerda. Elas teriam que se somar em zero. Ou seja, a força que está apontando para a esquerda ela teria que ser igual
a força que está apontando para a direita. Fez sentido isso aqui? Então, já que a velocidade do objeto não está mudando, já que ele não está acelerado, isso significa que a força resultante sobre ele, naquela direção, tem que ser zero. E aí vamos repensar aqui, ó, a partir da primeira afirmativa, né? A gente já comentou que a força de atrito, ela existe porque o chão e o objeto interagem, e dessa interação aparece uma força que segura o objeto, certo? No caso da força de atrito, aqui ela está apontando o contrário ao movimento, certo? Então, nesse meu desenho aqui, deixa eu apagar esses nomes de forças, né? Reescrever eles aqui. Então, nesse meu desenho, a força que está apontando para a esquerda seria a força de atrito. E qual que é a força que está apontando para a direita, professor? A força que está apontando para a direita seria a força que um agente externo, uma pessoa, um caminhão, um carro, uma corda, está realizando sobre esse objeto. Então, a força de atrito e a força externa que está atuando sobre ele ali tem que estar em equilíbrio, certo? Uma tem que ser igual à outra aqui para a gente conseguir ter um movimento retilíneo. Então, a força de atrito teria que ser igual à força externa. Desse modo, vamos reler a alternativa 3 aqui, né? Afirmativa 3. A força que arrasta o corpo é nula. Não, a força que arrasta o corpo não é nula. Na verdade, o valor dela tem que ser o mesmo que o valor da força de atrito, de modo que, né, desse equilíbrio, o objeto continue se movendo com velocidade constante. Beleza? Se essa força fosse nula, só existiria o atrito. Faz sentido dizer isso? Vou descer aqui, escrever de novo. Então, ó, se a força que está puxando o objeto, que está arrastando ele, fosse nula, então no nosso diagrama de forças aqui, a única força que existiria seria o atrito, de modo que a velocidade do nosso objeto ia diminuir ao longo do tempo. Ela não ia continuar igual, ela não ia ser constante, né, ao longo do tempo. Então, de modo que a força de atrito não é a única. Na verdade, existe essa outra força atuando sobre o objeto, que é a força de arraste aqui no caso. Beleza? A força que arrasta esse corpo. Então, a força que arrasta o corpo é nula? Não, ela não é nula. De modo, então, que essa afirmativa 3 aqui também estaria incorreta. E a gente vem para as alternativas. Aí, as alternativas aqui pedem, né, para a gente marcar a afirmação incorreta, certo? Ou seja, a gente vai ter que buscar uma resposta aqui, ó, em que diga que a 1 e a 3 estão incorretas, beleza? E a gente vê que a resposta mais adequada aqui, então, seria a resposta letra B, beleza? Então, nessa atividade de número 3, quais são as afirmações incorretas? 1 e 3. Show de bola? Beleza. Com isso, a gente termina o nosso exercício, nossa atividade 3 aqui, né? Beleza, beleza. E aí, olhando aqui no nosso PDF, a gente pode puxar a atividade 4. Então, aqui, qual que é a nossa atividade número 4? Então, ela está descrevendo o seguinte aí. Deixei ela na tela. Quem não tiver feito esse probleminha, pode dar uma pausa aí, tentar resolver. E aí, a gente resolve ele juntos aqui.